Olá pessoal, parada obrigatória. E o assunto da vez é a gente falar a respeito de acordo ortográfico, especificamente a regra do hífen, mas quando envolve vogais. Quando a gente está falando do hífen, eu não estou falando de palavras compostas, mas eu estou falando do hífen quando existe um prefixo, ou seja, aquele pedacinho de palavra que por ele só ele pode dar a ideia de outras palavras surgirem a partir daí. Por exemplo, eu pego a palavra aero. De aero eu posso criar aeronave, aeroespacial, aerodinâmica, aeromoça, aerosol. Mas o aero, de certa forma, as pessoas já sabem que corresponde a algo que está, no ar. Quando eu estou falando de sub, está abaixo. Então, subbibliotecário, sublinhar, tudo que está abaixo de. Então, os prefixos são esse pedacinho de palavra inicial que a partir dele outras palavras acabam surgindo. Então, especificamente a questão do hífen envolvendo vogal, a gente vai ter que seguir a seguinte regra. Primeiro, a gente tem que analisar qual é a letra que finaliza o prefixo e qual é a letra que dá continuidade à palavra para que a gente saiba se usa o hífen ou não. A primeira regra corresponde a quando o prefixo termina em uma vogal e a continuação for uma vogal diferente, ou seja, quando as vogais forem diferentes. Exemplo, eu vou e coloco infraestrutura. Qual é o meu prefixo? Infra. Infra terminou em A. Estrutura começou com E. Infraestrutura junto, porque as vogais são diferentes. Eu pego, por exemplo, a palavra autoescola. Auto é o meu prefixo, terminou em O. Escola começou com E. As vogais, elas são diferentes, eu junto. É diferente da próxima regra, que é quando as vogais forem iguais, ou seja, o meu prefixo terminar em uma vogal e a continuação da palavra for a mesma vogal. Exemplo, micro-ondas. Micro terminou em O. Ondas começou com O. As vogais são iguais, eu separo e uso o hífen. Existe o ataque, mas existe o contra-ataque. Contra terminou em A. Ataque começou com A. Vogais iguais, separo. Isso, inclusive, faz alusão a uma regrinha lá da física que diz o seguinte: polos opostos se atraem. Polos iguais se repelem, ou seja, vogais diferentes ou polos opostos, junta, o hífen desaparece. No entanto, se por acaso os polos forem iguais, ou seja, se as vogais forem iguais, a gente, separa e usa o hífen. No entanto, para especificamente os casos em que as vogais forem iguais, mas existir o prefixo co e a continuação for o, e o prefixo ré e a continuação for eu não vou usar o hífen. Só nesses dois casos que acaba, digamos, tendo uma exceção à regra do hífen. Por exemplo, coordenação. Coordenação não é separado por hífen, permanece desse jeito. Reencontro. Reencontro não é separado por hífen, permanece desse mesmo jeito. Repito, os prefixos co e ré, eles são uma exceção à regra das vogais iguais. E uma última regra que envolve a relação de hífen corresponde a, se por acaso o meu prefixo terminou em qualquer que seja a vogal, mas a continuação for uma consoante, eu também não uso o hífen. Digamos que eu pegue a palavra anteprojeto. Anteprojeto, ele junta. Acabou em vogal e a continuação foi uma consoante, que aí poderia ser qualquer consoante neste caso. Para esta regra existe uma exceção, que é o prefixo vice. Toda vez que esse prefixo vice, que corresponde a segundo, ele aparecer, vai ter hífen. Vice-presidente, vice-representante de turma. Então são palavras que já tinham o hífen e ele permanece com o hífen. Mas, de antemão, acabou em vogal, a continuação for uma consoante, eu vou, juntar. Mas aí vem uma nova regra envolvendo vogal e consoante. Quando acabou em vogal, a consoante foi R ou S,
eu vou, ó, juntar a palavra e dobrar a consoante. É estranho, né? Eu digo o seguinte, as palavras, elas cada vez estão maiores dentro desse contexto de regra. Exemplo, eu pego a palavra mini saia. Mini saia, o prefixo é mini. Mini terminou em I, vogal. Saia começou com S. Por começar com S, eu vou juntar a palavra. No entanto, se eu só junto a palavra, ele deixa de ser mini saia e passa a ter som de mini zaia. Aí, para garantir o som do duplo S, eu preciso acrescentar essa consoante. E aí sim fica o som mini saia. Do mesmo jeito eu pego, a pessoa foi mordida por um cachorro, aí toma aquela vacina chamada antirrábica. Anti é um prefixo que terminou em vogal. Rábica começou com R. Eu vou juntar. Mas se eu só juntar e não dobrar, o som vai permanecer dessa seguinte maneira. Antirrábica. E, na realidade, o som deveria ser antirrábica. Para ter esse som, que é o mesmo som da palavra carro, eu preciso duplicar a consoante R. Então, nesta situação, eu vou juntar a palavra e duplicar a consoante. Como antirrábica, como mini saia, como microsistema, senão ficaria microsistema. Então, essas regrinhas, elas precisam, ó, ficar na sua mente. Não é muito difícil. Sempre fica a dica e verifica a dica. Primeiro, consoantes, ou melhor, vogais diferentes, eu junto, mas se forem iguais, eu, ó, separo e uso o hífen, exceto có e ré. Se acabar em vogal e a continuação for consoante, eu junto, exceto o prefixo vice. E se acabar em vogal e a consoante for R ou S enquanto continuação, eu junto e dobro. É isso. Se por acaso você ainda não segue esse canal, não deixa de se inscrever. E outra, comenta, tira as suas dúvidas, fala alguma coisa a respeito do canal, a gente agradece bastante. E o principal, não deixa de compartilhar. Afinal de contas, compartilhar conhecimento nunca é demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo pra vocês, ó. Tchau, tchau.